paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal 1517 Sola Escritura. Meu nome, Maria José Ponciano. Se você já é inscrito, fique conosco, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário e deixe o seu gostei. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Vamos à meditação de hoje? No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34, nos diz: apagaram a força do fogo. Como é de conhecimento de muitos, o livro de Hebreus, no capítulo 11, nos fala dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E no versículo 34 diz o seguinte: apagaram a força do fogo. Mas de quem o texto está falando? O texto está falando dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ao livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 27. Os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. E os seus mantos não estavam queimados. E não havia cheiro de fogo neles. Que tremendo! O poder de Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, ao ponto que nem havia cheiro de fogo neles. E nenhum fio dos seus cabelos foram queimados. Não ficaram chamuscados. Este é o poder do nosso Deus. Ele tem poder para nos livrar de todas as adversidades, por maiores que sejam. Mas eu quero salientar que eles foram jogados na fornalha de fogo porque eles não se prostraram diante de uma imagem que o rei Nabucodonosor havia feito. Alguns comentaristas bíblicos acham que essa imagem tinha sido do próprio Nabucodonosor, porque no capítulo 2, ele teve um sonho e Daniel interpretou este sonho e ele sonhou com uma imagem que a sua cabeça era de ouro, representando o Império Babilônico e o seu corpo de outros metais. Mas o ouro simbolizava a Babilônia, a cabeça. Então ele se envadeceu. Então, alguns comentaristas acham que ele tenha feito a imagem dele mesmo, ou do maior deus da Babilônia, Nebo. E Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram a coragem de não se prostrar diante dessa imagem. Eles confiaram no Senhor. Eles sabiam que quem não se prostrasse diante dessa imagem seria lançado na fornalha de fogo. E mesmo assim, eles permaneceram fiéis, fiéis ao Senhor. A Bíblia nos diz, no livro de João, de 1 João, né? Na carta de 1 João, no capítulo 4, no versículo 2. O espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir e já agora está no mundo. E já agora está no mundo. O apóstolo João está se referindo ao anticristo, ao espírito dele que já estava no mundo. Isso há mais de 2000 anos atrás.
e já estava o espírito do anticristo. E a Bíblia nos diz que nós não devemos adorá-lo. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram diante daquela imagem do rei Nabucodonosor. No texto, em Daniel, no capítulo 2, no versículo 48, nos diz, 48 e 49, nos diz que eles passaram a ser, governadores na província da Babilônia, a pedido de Daniel. Então, como ele estava ali no palácio, eles ficaram sabendo da construção dessa imagem. Essa imagem não foi feita da noite para o dia. Era uma imagem que, da sua altura, mais ou menos equivale a um prédio de 10 andares hoje. Então, ela não foi feita da noite para o dia. E era coberta de ouro, para chamar a atenção de todos, para a vaidade do rei Nabucodonosor ser satisfeita. Agora observe que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele nos diz isso, que o espírito do anticristo já estava no mundo. Ou seja, a sua imagem já está sendo refletida no mundo. Ele não vai surgir da noite para o dia. Ele já está surgindo. A sua imagem já está sendo refletida. Veja bem uma das definições de imagem. Um conjunto de elementos que compõem a identidade de uma pessoa. Um conjunto de elementos que compõem a identidade de uma pessoa. A identidade do anticristo, a imagem dele está sendo proclamada, definida em todo o mundo. Nós temos observado leis sendo aprovadas que vão contra a palavra de Deus. Nós temos visto culturas se impondo diante da palavra de Deus, indo contra a palavra do Senhor. A imagem do anticristo está sendo feita. Ontem tivemos a definição do presidente dos Estados Unidos. E muitos respiraram, sossegados, outros não. Mas veja bem, a Bíblia nos diz que o anticristo ele vai apostatar. E só se apóstata quando se crê em algo. Abandona, rejeita quando se crê em algo. Será mesmo que vamos poder respirar? Não sabemos. Deus o sabe. Mas cabe a mim e a você estarmos preparados. Porque a sua imagem, a imagem do anticristo, já está sendo feita em todo o mundo. Pessoas têm sido doutrinadas a não crer na Bíblia, a contestá-la, e há aqueles que querem reescrevê-la. Olha só o que nos diz 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8 e 9. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ainda no versículo 10, ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. As pessoas que serão enganadas, elas rejeitarão o amor à verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então,
essas pessoas estarão rejeitando a Jesus. Mas a Bíblia nos diz que ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiças. Estamos preparados? Estamos firmes no Senhor? A Bíblia nos diz que Jesus irá vencê-lo com o sopro de sua boca. Ele vai surgir, mas já sabe que vai perder, que já está vencido por Cristo. Mas cabe a você e a mim estarmos preparados, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, estamos prontos para esses últimos dias que virão. Que o Senhor Deus renove as tuas forças, renove as minhas forças, que possamos mergulhar na palavra do Senhor, para que nada nos engane, que possamos permanecer fiéis a Cristo, com nossas palavras, com nossas atitudes, com a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.